Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano, edição número 51, né? Que sempre aquela coisa, né, de trazer uma ideia, né, de dar uma boa ideia, né? Estamos na edição 51 e eu tenho o prazer de trazer para vocês hoje aqui o Levi Ramiro. O Levi é violeiro e artesão, né? E ele é uma pessoa assim que tem uma história fantástica de vida, as suas composições, enfim. Ele vai contar tudo, eu não vou ficar dando spoiler aqui logo no começo do programa, não. Levi, muito obrigado por ter aceito. Eu sei que você tem uma agenda bem bastante complicada aí, mas muito obrigado por ter aceito, aberto esse espaço aí na sua agenda para conversar um pouco com a gente, viu? Ô Jefferson, tudo bom? Pessoal que acompanha o canal, muito bom estar aqui, que é isso, tá? A gente ensaiou de fazer esse bate-papo, né? Já há um bom tempo aí, depois, mas deu certo dessa vez, né? Eu É acho que muito bom. assim, a qualidade é a melhor coisa que existe, entendeu? Melhor do que da quantidade, né? Enfim. Sim, com certeza. Levi, até para situar os meus espectadores aqui, o pessoal que acompanha o canal, queria que você contasse um pouquinho como é que você começou, quando que a música entra na sua vida? Tá, eu tenho lembranças, assim, de coisas que são importantes, né? Da fase de infância, assim. A minha mãe, ela é alagoana de União dos Palmares, e ela veio aqui para o interior de São Paulo para dar aula na fazenda, que ela é educadora, né? Uhum, Ela já faleceu em 2008, minha mãe, com 80 anos. E ela te trazia muito da cultura do Nordeste, como professora, alfabetizadora também, da poesia, né? Das trovas, né? Eu lembro de trovas que ela contava que o pai dela, que eu não conheci meu avô veio para cá também, mas quando eu nasci ele já tinha falecido. De trovas, assim, de coisas relacionadas às estruturas da poesia nordestina, né, da, do, da estrutura de cordel, né, das quadras, das cestilhas, tal. Eu lembro muito disso, de Cantigo de Niná, que ela cantava para mim. E eu comecei a despertar esse desejo de escrever alguma coisinha, até foi primeiro do que a música. Eu comecei a ter uma vontade de escrever uma poesia, assim, logo novinho. Eu desenhava muito, né? Eu tinha coisa da manual, assim, de desenhar. Mas a música ainda não. Aí, com 13 anos, com 12 anos, o meu irmão, que era um seminarista, ele tinha um violão e fazia aula com uma moça lá, e eu pegava o violão de vez em quando. Ele não gostava muito. Eu pegava e comecei a dar um treino no violão. E ele percebeu também que eu tinha mais jeito que ele, mas era coisa de irmão e não deixava muito eu pegar, porque vai quebrar a corda, vai isso, vai aquilo, né? E eu era novo. Eu sou caçula e tenho uma distância grande dos meus irmãos. Para você ter ideia, esse irmão que eu estou falando é o Luiz Antônio, ele tinha 7 anos mais velho que eu. O Paulo César tem 10 anos mais velho que eu, e a minha irmã, que é primogênita, tem 13 anos mais velho que eu. Então eu sou a rapa mesmo. uhum, E aí o meu irmão ralhava comigo de eu pegar o violão, mas aconteceu uma coisa, cara, fatídica, assim, uma tragédia. Meu irmão morreu num acidente de moto, né? E eu herdei esse violão, e herdei o caderninho de música dele, e até eu tinha o corpo já, né, assim, adolescente, mas já tinha o corpo dele, mais ou menos, até as roupas dele eu herdei, eu lembro disso. Foi bem traumático, principalmente a minha mãe, né? A perda do meu irmão faleceu com 20 anos, eu tinha 13 anos, né? Então, a partir daí eu comecei com violão de forma autodidata sempre, né, estudando aquelas coisas da igreja mesmo. Depois eu fui através de influência de pessoas que tinham lá que tocavam outro tipo de música, como a música caipira. Comecei a tocar umas músicas caipira no violão. Depois que eu me interessei pela MPB da época, eu comecei no violão, né? Só mais tarde, lá para frente, que eu fui pegar a viola e adotei o instrumento. é, e sempre essa vontade de tocar e também a vontade de fazer, ela veio meio junto. Então, como a história
da música entra aí, né? O começo foi desse jeito. E o que que era a tua fonte de inspiração? Você escutava outras coisas? Quer dizer, quais eram as suas fontes de inspiração até para chegar na viola? Então, no começo é sempre difícil, a gente tem momentos, né, fase que você vai se encantando, né? Que nem eu falei para você, no começo eu comecei estudando com um rapaz que era de uma dupla caipira, que chamava Anísio Dionísio. Eu não lembro se ele era o Anísio, se era o Dionísio. Ele era de Santa Fé do Sul, e na época eu morava em Campinas. E ele ia de Santa Fé do Sul para Campinas e ia na igreja. E começou a me ensinar as músicas caipira no violão. Mas depois eu me encantei pela MPB, pelo Clube de Esquina, né? Daí comecei a estudar naquelas revistinhas. Então, as influências, assim, são, claro, sempre do momento que você está vivendo aquilo, Uhum, né? Eu lembro que tinha os grupos de igreja, assim, inclusive tem um nome muito, muito importante dentro da música brasileira, que é o João Alexandre, que ele é um dos arranjadores, violonistas e manja muito de harmonia, e ele é da música gospel, dessa música, né? E eu ouvi os grupos que ele tocava e fiquei muito encantado com esse jeito de tocar, né? Independente assim do conteúdo, eu uhum, estava encantado pela música em si. Pra você ter ideia, eu montei um grupo, um quarteto de música instrumental. Eu montei, não, eu fazia parte de um quarteto de música instrumental dentro da igreja. Era dois violões, eu, o Erval, uma mulher da Letônia que chamava Astrogilda, ela tocava bandolim napolitano, e o seu Zé Bueno tocava clarinete. A gente fazia as músicas instrumentais, uma coisa muito incomum, né? Que geralmente uhum, se faz louvor dentro da igreja, essas coisas, né? Mas é mais uma vez, né? A igreja tem essa história de muita gente começar na igreja. Depois eu abandonei a coisa da igreja, eu tenho outras convicções, né? Porque eu ia mais por causa da minha mãe, e do meu pai. E foi assim, o começo foi isso. E eu fui através as minhas raízes, depois que eu tive contato com a música popular da época, a música que tocava mais nas rádios, tocava nos bares, eu vinha tocar em barzinho, toquei mais de 10 anos. Eu voltei para minhas origens, para a questão de adotar a viola, através da música dita música regional. Na época, eu sei que é um termo assim, música regional é toda música do Brasil, ela é regional, cada uma representa uma região. Mas eles chamavam esses músicos de música regional. É uma música que tinha muito da música latina, um pouco da música latina, da seresta, das congadas, das folias, das manifestações populares e também da música caipira. A música caipira também passeava no meio dessa música regional, né? Então eu nunca fui um músico violeiro influenciado muito pela música raiz, apesar de saber e eu corri atrás do repertório da música raiz, saber da importância quando se trata de você adotar um instrumento como a viola, de percorrer pelo repertório em que esse instrumento é notório, assim, a presença dele, a importância dele, a evolução dele, né? Então eu estudei o Tião Carreiro, depois mais para frente o Almir Sater, essas coisas, mas sempre compondo também, né? Então uhum, foi assim, meu caminho foi um caminho engraçado, porque no começo, depois que eu larguei o violão de tocar música caipira, eu comecei de uma forma até assim imatura, a achar que a música caipira era muito limitada, tal. Então eu fui atrás das bossa nova, das coisas, achando que era muito mais rico, né, tal. E hoje eu sei que isso daí não tem nada a ver, é uma grande bobagem. A música de cultura popular é a música que traz a profundidade, né, para a música toda do planeta, né? Todos os grandes compositores bebem na fonte da cultura popular, né? Cultura popular é onde está a floresta, né, dos acontecimentos. A música caipira, ela é um pouco disso também, uhum. né? Apesar de ser segmentada também, né? Mas de uma certa forma foi interessante porque você teve um caldo aí que fez a tua formação musical, né? Quer dizer, você prestando atenção em vários gêneros, em várias coisas, e acabou formando esse caldo cultural na tua formação, né? Sim, sim. E essa observação e esse gosto, esse encantamento pela diversidade é lá de trás. Eu nunca gostei muito de um estilo só, sabe? Acho que Uhum, é muito da personalidade, né? Apesar de eu trabalhar com uma coisa muito assim
que é a parte da luthieria, né? A gente vai meio junto. Eu sei que você vai perguntar de construção, a parte do artesanato, ela é muito solitária, muito especialista. Mas eu sou muito mais inventivo, eu não gosto de ficar produzindo coisa e ficar pesquisando profundamente uma coisa, nem música, nem nada, nem construção, nem nada. Eu gosto de abraçar o mundo e não me aprofundar muito em nada. Então, Uhum. quer dizer que já vem disso. A personalidade da gente meio que norteia, assim, norteia ou suleia, né? Porque esse negócio de norte e sul é uma bobagem. Uhum. É meio que orienta a gente, a própria personalidade, a gente abraçar uma ideia. E eu gosto muito dessa multiplicidade, dessa coisa da diversidade, e aposto nela, e continuo trabalhando com isso, né? Já que você tocou nesse assunto, você falou que eu ia acabar perguntando, né? É, você constrói os instrumentos, né, a partir de um material muito tradicional nosso, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Então, as- assim, eu já tenho, assim, uma produção musical até considerável, né? Tenho 12 discos, assim, e de música autoral, praticamente de música autoral, sempre acreditando nisso. E o pessoal gosta da minha música, mas eu costumo dizer sempre que se fosse pensar em excelência, né, que a turma chama de dom, de talento, de facilidade, de alguma coisa assim, não seria pela música, e sim pela, pela habilidade manual. Eu sempre tive muita habilidade manual, trabalhar com ferramenta. A minha formação profissional, profissionalizante, assim, é que nem de Senai. Eu trabalhei com torno, fresa, retífica, trabalhei na época em que os cursos técnicos representavam uma formação suficiente para você tocar a vida, né? A gente não tinha interesse de fazer faculdade, né? Fazia um curso técnico e a indústria era forte naquela época, no sindicato, né? Tudo era Uhum. forte dentro da metalurgia. E aí, isso daí, para me mudar de matéria-prima para trabalhar com a madeira, foi mais fácil, porque eu fui adquirindo muita experiência, né, com essas ferramentas e tal. Eu nunca fiz uma marcenaria, nada. Mas já desde cedo, eu já tinha muita facilidade, com uma faquinha eu fazia uma coisa numa madeira e tal. Então, eu tenho muita. Eu fico impressionado, eu me impressiono mais com a minha facilidade em construir do que de tocar, sabe? Tocar é insistência. Tudo é insistência. Eu também construí também. Você tem que ter uma disciplina, né, entre aspas, né, que eu me considero bem disciplinado no geral, mas no fundo a gente estuda muito, né? A gente estuda muito, né? A gente testa muito, a gente vai muito no erro e acerto e isso daí molda muito a gente. A gente experimenta muito, observa muito, né? Às vezes eu não sou um disciplinado de estudar, não sou um grande estudioso, né? Eu tenho um conhecimento assim de curiosidade, né? Uhum. Leio, até que eu leio bem. Tem hora que eu dou uns apagão, paro de ler, mas eu gosto de ler também. Agora, dentro disso que você falou, quer dizer, não é uma produção em escala industrial, ou seja, cada instrumento que você cria tem uma identidade própria, né? Sim, aí volta daquele assunto que nós puxamos, que vai muito da personalidade. E eu acredito nisso, que instrumento tem personalidade. Instrumento é pessoa. Ele é pessoa como todas as pessoas. Cada um é único. Por mais que você ponha numa mesma forma, usando uma madeira igual, você nunca vai fazer um instrumento igual. Então eu fui trabalhar com a despadronização total, né? Eu comecei fazendo instrumento dentro de uma forma, mas parei rapidinho. Na verdade, a minha inspiração para instrumento foi assim: eu estava passeando em São Paulo, na São João, e entrei num sebo. Daí eu vi um livrinho lá que estava escrito Coxo Mato Grossense, o alaúde brasileiro. É um livro de uma pesquisadora que chama Julieta de Andrade. Eu tenho esse livro, né, claro, até hoje. E fiquei encantado com esse livro, até pela curiosidade dos costumes do povo ali do Pantanal, da região de Cuiabá. E esse instrumento curioso, né? Ela defendia, tem várias teses sobre a viola de coxo, não sei se vocês conhecem, uma viola bem primitiva, Uhum. assim, e tem o cravelhal bem inclinado, assim, né, onde tem as cravelhas, e feito toda escavada, tem um tampo, assim, sem furo, né, e umas cordas, antigamente era corda de tripa, e tem 3 traçozinhos de barbante com cera, assim, coisa bem primitiva mesmo. Até hoje ela tem esse formato, né. Aí eu fiquei encantado com aquilo ali, com aquele instrumento,
e ela defendia de que esse instrumento, alguém entrou com alaúde pelo Rio da Prata, pelo Paraguai, entrou no Cuiabá e desceu, e algum matuto viu aquele alaúde e falou, pô, vou fazer um negócio parecido com esse. E fez, mas agora tem outras pessoas que defendem que esse instrumento já existe, tem até na Venezuela um instrumento semelhante. Bom, daí eu pensei o seguinte, eu quero fazer viola caipira, um modo mais, assim, parecido com as violas que veio de Portugal, com trastos, né, de metal, tudo, mas vou fazer escavada com a viola de coxo. E nisso daí eu fiz mais de 50 instrumentos escavados, comprava pranchinha, pedaço de prancha, e desenhava assim, escavava sem vazar o fundo, então ficava lateral, depois eu cortava assim, desenhava, escavava o buraco sem vazar, cortava, ficava fundo lateral, colocava um tampo, braço, e fiz mais de 50 instrumentos assim, e depois só que me veio a cabaça, aí a cabaça que é a matéria-prima que eu uso hoje. Eu parei de fazer instrumento, tanto laminado, como de escavado, eu só faço instrumento com a cabaça, usando a cabaça. Cabaça é uma planta originária da África, eles falam, né? Porque tudo veio da África. Incrível. E ela flutua como coco, né? Então ela disseminou, né? Essa planta é incrível, ela tem muitas formas, comprida, redondinha, com pescoço, sem pescoço, parecendo uma gota. Tem muito tipo de formato. Tem as que você come, o cachi, né? Tem umas que não dá para comer, tem umas que são amargas, meio ruim, né? E a cabaça disseminou e ela é um utensílio, né? Uma matéria-prima usada muito como utensílio doméstico e também como cordofones milenares, tipo o citar indiano é feito com a cabaça, o cora africano, que são tudo cordofones, instrumento de corda, esses que eu estou falando, né? E o mais, digamos assim, o mais um dos mais primitivos, assim, mais perdi a palavra aqui, que ele para mim, é ele que transfere a característica mais básica que tem dos instrumentos construídos com cabaça, que é o berimbau. O berimbau é Hum. uma madeira, uma corda, um arco de madeira e uma cabaça. E os instrumentos meus são uma cabaça com um monte com corda, com violão, rabeca, bandolim, cavaquinho, violão requinto, violão barítono, viola, tudo quanto é cordofone. Inclusive, eu fiz um disco, esse disco aqui, ó, que chama Purunga, que eu construí todos os instrumentos desse disco, todos os cordofones, até instrumento de percussão. Eu fiz esse disco com a sonoridade desses instrumentos que eu construo de cabaça. E eu notei o quê? Construindo o instrumento de cabaça, que esse característica básica do berimbau que era transferida para esses instrumentos, mesmo eles terem o número de corda, tamanho de escala, toda a questão técnica igual, eles eram feitos com a cabaça. Então a sonoridade passada para esses instrumentos através de uma característica básica é a do berimbau. Isso é interessante, porque você está trazendo a cultura brasileira não só na criação da tua composição, mas também na criação do instrumento, né? Quer dizer, o instrumento também faz parte desse arcabouço cultural, né? Sim, ainda mais quando o músico ele constrói e toca, né? Uhum. Inclusive o meu livro, vou aproveitando e vou fazendo, eu tô bom de marketar, ó. O meu livro, que eu dei o nome, eu sou bom para dar nome também, viu? O pessoal vai assim, oh, tem uma festa lá, chama não sei o que, a Rolevi que deu o nome. Esse livro meu que chama Mãos que Fazem, Mãos que Tocam, né? Hum. É um livro com 11 partituras e tablaturas minhas transcritas pelo Domingos de Salve, e aqui tem uma história minha, uma breve história sobre a construção de instrumento, né, tal. E o fato de construir e tocar, porque eu costumo abrir o coração para as pessoas, falar, gente, eu faço instrumento para mim, depois eu atendo encomenda, porque se eu não tiver esse prazer de construir os instrumentos que eu experimento para minhas aspirações, para minhas provocações, para minhas experiências de tentativas de timbre, eu entristeço se eu ficar atendendo encomenda, fazendo uma. Primeiro que meus instrumentos é ruim de atender encomenda, porque eles são despadronizados, tem que fazer uma Uhum. resenha danada. Porque tem gente que olha lá um instrumento, eu quero uma igual a essa para ele. Não tem, filho, não tem nenhuma igual.
Nenhuma. Eu vou fazer o instrumento para você com a cabaça que eu tenho disponível. Você vai escolher só a madeira do tampo, ali, do braço, não tem jeito. Eu trabalho com a melhor madeira, eu só trabalho com madeira maciça. E não uso partes compradas muito caras, porque eu não transfiro isso também no preço dos meus instrumentos. Eles são compatíveis, né, com o que eu acredito. Eu faço acabamento simples, só com óleo, tung, parei de usar verniz, que é muito tóxico. Então, eu trabalho muito mais falando sobre esse instrumento, que é uma criação, uma busca de timbre também, eles são uma experiência de convívio, porque é conviver com pessoas diferentes, né? Cada Uhum, instrumento é único, porque cada um tem uma personalidade, tem uma voz, e a gente tem que aprender, de alguma forma, a conviver com esses instrumentos. Se ele não está soando muito, a gente tenta mudar a corda, muda a afinação, a gente trabalha com essas possibilidades, né? uhum. Claro que existe um controle técnico, existe um tamanho de escala. Eu trabalho meus instrumentos com conhecimento da luthieria, mas me considero mais um artesão porque eu trabalho com essa transformação de pegar uma cabaça e fazer um instrumento. É um pouco meio que a arte do artesanato, que é a arte da transformação. Você pega uma garrafa PET e faz não sei o quê, você pega não sei o quê. Não, o artesanato está muito ligado a isso. Uhum. Não que você não trabalhe uma matéria-prima e transforme aquilo num produto ou estético ou de uso, né, utilitário e estético, né? Que é o caso dos instrumentos. Ele tem a sua beleza também, né? E mais o importante é ele tocar. O instrumento que eu faço não é para pendurar na parede, é para tocar. Uma curiosidade, já que você está falando nisso, qual é que é a procura por esses instrumentos? É grande, assim, porque a gente não tem muito conhecimento desse mercado, assim, tal. Não estou falando nem em termos financeiros, nada disso. Eu estou dizendo mesmo de procura, de pessoas interessadas no instrumento. É grande esse número, Levi? Bom, em se tratando de viola, só viola, independente de ser de cabaço ou não, é um instrumento interessante o que está acontecendo com a viola. Agora deu um break, né? Só para ter É importante essa pergunta sua, que eu vou passar uma informação meio geral, que não é eu que faço, tem vários pesquisadores, que nem o professor Ivan Vilela, que é um grande violeiro também, ele fez uma pesquisa, foi Exatamente. para Portugal, tem amigos que fazem pesquisa sobre o acontecimento da viola, o fato de várias mulheres estão tocando viola muito bem agora, muito bem. Então, olha onde a viola chegou nessa questão. A viola evoluiu muito no Brasil, a viola, o instrumento viola, porque ele foi para a mão de pessoas de diferentes formações musicais. Eruditos tocando viola, chorões tocando viola, roqueiros tocando viola, né? Então, é claro que todo esse acontecimento musical ele não aparece na mídia, né? Isso não é interessante para a mídia, né? Porque não vende muito, né? Então, se tratando de procura, já estou aproveitando e já dizendo para você, existe um volume de procura? Sim, muito mais especulativa, porque às vezes a pessoa pensa que o instrumento é muito barato, então ele fica, eu vou comprar uma viola de cabaça. É cabaça mesmo. Aí vai ver que não é tão barato. Não é o preço de uma viola de luthier que eu cobro, né? Não chega a metade, é menos, né? É menos, não é o preço de uma viola de luthier. Mas não é assim também, né? Aquela coisa, né? Então, é muito especulativa a busca, a procura. E as pessoas que procuram, que têm noção do que sabem um pouquinho, assim, sabe pelo menos entender que é um instrumento padronizado, que é um instrumento diferente, ele é redondo, ele não é como um instrumento normal que você apoia ele na perna, ele não tem os dois volumes que nem um violão. Você tem um pescoço assim, depois, né, é quase um bandolim, né? Então ele é um pouco diferente, geralmente eu aconselho, é importante a pessoa tocar com correia, né? Ele é aqui, né? Porque apesar de ser redonda a cabaça, eu faço o fundo, eu não deixo ela redonda atrás, porque no fundo que eu estruturo, põe as travessas e tal. Então a busca e o acontecimento da pandemia, junto com algumas coisas, olha só o número aí, vou te passar um número maluco, hein? No período de 5 anos, englobando o período de pandemia, foram vendidos no Brasil e em Portugal, entre indústria, que a viola já chegou na indústria, né? Rosine, Giannini, de Jorge e tal, as outras marcas. Entre indústria e luthieria foram vendidas 300 mil violas. Poxa, Eu vendi 22 violas na pandemia. 22. É um volume grande, eu não faço tanta viola assim, porque eu não sou só construtor de instrumento, eu sou um músico que eventualmente faz instrumento.
E Uhum. sofro com isso. Eu sempre falo, gente, isso detona a mão. Então, quando eu paro, que nem eu estou no momento de entregar uns instrumentos, eu não, dá vontade de parar de atender encomenda, mas já vendi outra já. Agora eu só vou começar a fazer essa viola em setembro. Uhum. Porque eu tenho que tocar, meu, eu quero tocar, eu não quero, né, eu quero continuar fazendo, mas não quero ficar nessa maluquice de trabalhar que nem doido na oficina e detonar minha mão, né? Apesar que eu tenho o maior Uhum. cuidado, trabalho com máquinas perigosas, circular, máquina que vai corta dedo, nunca me machuquei assim, sério, machuquei um pouquinho. Machuca assim o dedo e de lixar aquele serviço de você segurar uma coisa redonda, já dói a mão, porque você não deixa ela cair e você tem que ficar lixando, raspando, limpando o cantinho, a mão fica que chega a queimar, chega de noite eu não consigo fechar. Ó. Não estou fazendo drama, não, Uhum. é, é Eu danado imagino. mesmo, assim. Então, você tocar, pensar em tocar, ser músico, tocar, que é uma coisa que trabalha a musculatura fina ali, a coisa mais. E tem que trabalhar que nem maluco fazendo instrumento, eu quero fazer, mas dá um tempo para me tocar também, entendeu? Sim, Então, certeza. a busca que acho que eu respondi sua pergunta. A procura é essa, é muita especulação, e a maioria das pessoas que procuram é porque já viram com alguém, ficou muito encantado. Então, não é grande o volume, né? Assim, muito grande. Mas eu falava para você, eu não fico sem uma encomenda, eu corro até. Eu corro das Uhum. encomendas. Interessante isso. É porque é uma coisa, é um mercado que, assim, eu falo por mim, né? É um mercado que a gente não tem a mínima ideia, por isso eu fiz essa pergunta para você, porque a gente nota que houve um aumento. Assim, está sempre escutando, sempre vendo alguma coisa nova, então a gente nota que existe uma movimentação, mas o global dessa movimentação eu não tinha a menor ideia, e essa sua resposta foi muito interessante, deu para mostrar o quanto o mercado ficou aquecido, muito embora você fale dessa especulação, né? Mas realmente é uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu não esperava Eu esse também. número. Eu também fiquei surpreso, cara. Eu fiquei É. surpreso com esse volume todo de instrumento vendido. É claro que agora esfriou. Por exemplo, a Sim. Rosine não é o. A Rosine, eu tenho informação que o Zé Roberto Rosine é um amigo querido, a gente conhece muito. É um cara muito competente, um cara que tem um trabalho incrível de construção de instrumento a nível industrial. E o Zé Roberto não é mais o primeiro instrumento, era o número um a viola, Rosine. Agora Uhum. já é o violão, você vê, porque deu uma queda, né? Porque Entendi. vendeu muito, aí todo mundo vai ficar comprando toda hora viola. Comprou, tá bom, acabou, né? Mas a quantidade nesse período de pandemia, interessante é a pandemia, porque o cara Uhum. se viu o quê? Pô, meu sonho é tocar viola, eu vou morrer aqui, eu não vou tem isso, e outro, o cara ficou lá dentro de casa, ficou mais introspectivo, mais. Ele buscou a música, tem um monte de motivos que aumentou essa venda durante a pandemia. Sim. Mas o Uhum. volume de venda de viola ainda é, assim, surgiram muitos luthiers, muitos. Você pode ver, tinha poucos nomes de luthiers. Um outro exemplo para você ver que surgiu bastante em decorrência de outra coisa. É músico que toca bandolim. Vamos pensar. Pensa isso, transfere esses números lá para 30 anos atrás. Quem tocava bandolim? Hoje, quase todo músico formado na Unicamp, ele estuda choro e toca vários cordofones, e tocam pra caramba, bandolim, inclusive. Uhum. A figura do amigo de Holanda, que de alguma forma ele universaliza, porque parece um cara tocando bandolim, que ele é absurdo, né? E os violeiros é assim também. Aparece o Almir Sater, que levou a viola para o free jazz, daí aparece o goiano tocando que não tinha carreira, mas mais nervoso. E essa turma, esses grandes músicos vão influenciando a gente também. Eu Sim. influenciei muita gente também. É claro que a gente é bem menos, né? Porque a gente Uhum. precisa muito da viola, né? A gente não dá para contar só com o nome, né? Agora tem Uhum. artista que não precisa nem do nome da viola. O nome dele ali, ele já é uma marca, né? E, tipo, Verdade. Almir Sater, por causa da novela, Almir Sater é uma marca assim, não precisa da viola. Almir Sater, violeiro. Não, todo mundo sabe que ele é violeiro. E todo mundo sabe quem é o Almir Sater. Né? Uhum. Então, dentro da nossa existência mais. Eu brinco muito, que eu sou muito brincalhão, que nós estamos no auge do anonimato, né? Entre o nosso núcleo de. A gente tem assim, salve os meninos que falam, poxa, eu vim aqui só para te conhecer, eu queria que você autografasse seu disco aqui. É uma pessoa, duas pessoas que ele te alegra, né? Porque fala, pô, tô no Exatamente. caminho certo, tô fazendo uma música legal. A gente é conhecido, mas ainda está no auge do anonimato. Não, imagina. Agora, eu queria falar um pouquinho, agora você estava falando sobre esse trabalho do artesão, e tal, eu queria falar um pouquinho sobre a música. Você
é dono de 12 produções, né? De 12 álbuns, incluindo aí um digital que está dentro do livro, né? Sim. É, por onde que passam essas suas composições? Como é seu processo construtivo? O que que te motiva? Você estabelece tempo ou não? Não, estou começando a fazer um álbum agora, mas não tenho tempo para terminar, entendeu? Eu vou fazer isso ao longo do tempo. Como é que funciona esse processo para você? Eu sou ainda do tempo que se fazia álbum, né? Se fazia disco, né? Eu falo isso porque agora que esse negócio do streamer e tal, você vai, vou fazer duas músicas, uma música, eu vou fazer um... É um negócio que não cabe, porque a gente, assim, começando um pouquinho lá atrás, eu vou dar uma retornada hein, da sua Uhum, pergunta, vou tentar dar uma organizada aqui na minha cabeça para te perfeito. responder. A questão da produção da música, né? Da música. Eu tenho trabalhos que são instrumentais e trabalhos que têm canções. Canções com parcerias, com parceiros poetas que escrevem muito bem, como João Evangelista, Adriano Rosa, Paulinha Amorim, vários parceiros eu tenho, Carlos Campos, né? Eu tenho vários parceiros de letra, né? Letristas. E tenho parceiros também que fizeram música para minhas letras, né? Então, eu percebo o seguinte, eu fazendo música como músico, tocando, eu sou um violeiro. E o violeiro, ele é uma figura muito assim, da experimentação. Agora a viola chegou na universidade, através de grandes mestres e tal, né? Mas a viola é um instrumento conhecido por ser tocado pelo cara que representa a cultura rural, a natureza, transferindo os sons da natureza para os toques do instrumento. Então, eu ainda continuo fazendo música instrumental com esse espírito. Eu não tenho formação musical, fui chegar a estudar um pouquinho de harmonia e tal, de tocar, para me melhorar até minha composição. Mas eu ainda continuo pegando a viola e fico brincando ali, fazendo sons, imitando bichos. Eu fiz uma música da Saracura agora que eu vou lá gravar, que eu fiquei, escuto sempre a Saracura Três Potes, falei, vou fazer a Saracura aqui, né? Então, eu ainda trabalho a viola, diferente do violão, por exemplo. O violão ele é muito dogmático, ele é mais, né? Se tocar violão, tem muita escola, então não é fácil tocar violão, né, já que tem muita escola. E a viola tem essa coisa solta. Como é que toca a viola? Toca viola de 200 jeitos, de mil maneiras. Você toca viola, né? Porque você tem mesmo os mestres, você tem diferentes mestres com afinações diferentes. Então, esse instrumento permite isso, de experimentação. Eu até brinco com, com os amigos que são músicos, formados, instrumentistas. Eu falo, a gente não é músico, a gente é violeiro, é diferente. Não, você não é músico, não é que você é músico, né? Mas a gente é muito da experimentação, da, dessa criatividade solta. Eu brinco que é que nem subir numa canoinha, né, e descer o rio, você não sabe o que vai ter na próxima curva, né? Então você vai aquela coisa muito da aventura de trabalhar musicalmente, criar uma célula rítmica, uma frase, uma melodia, e depois desenvolver ela, e se por acaso pintar uma letra, botar uma letra, ou se não pensar num assunto e depois criar uma melodia na viola para aquele assunto. Então os caminhos são diversos, né? Receber uma letra de um amigo e musicar, mandar uma melodia para uma pessoa e ela botar uma letra, ou se uma pessoa trazer uma letra, você fala, pô, tem uma melodia que encaixa nessa letra. E também acontece isso, já aconteceu. Né? Tudo estava pronto, a música estava aqui pronta, esperando uma letra. Aí chegou uma letra, pô, né, encaixa. Né? E daí você pega o verso, junta com a música e faz o texto voar, né? Que nem eles dizem, né? Põe asa no texto, né? Então, essa coisa da estrutura de criar instrumentais, que é dessa maneira bem do jeito do violeiro mesmo, e pensar as canções, lendo poesia, ouvindo as outras canções, assistindo espetáculo, se encantando pelos artistas que compõem, pela qualidade da música brasileira, da composição, tudo isso influencia a gente, incentiva a gente. Eu parto sempre do princípio de que eu tenho que cantar a minha verdade e o que acontece no meu tempo, cantar o meu tempo. Então, eu gosto de música caipira, eu gosto, mas não canto os assuntos da música caipira, porque eu não vivo esses assuntos. Viveram lá atrás, né? Eu acho bonito, acho legal a nostalgia, também cito. Às vezes eu ponho ali
uma pitada de coisa bem rural, bem purinha, caipira, mas dou um recado, eu dou um recado do que eu acredito, né? Pô, estão plantando soja demais, estão plantando muito eucalipto, então a minha letra sempre tem um apontamento, uma coisa que eu acredito que está errado ou que está certo, né? Cuidado com essa tecnologia, né? É legal, facilita a vida da gente, mas a gente precisa conversar, a gente precisa se encontrar, a gente precisa ver o mundo, sentir o vento, sentir a natureza. Então, isso que eu canto nas minhas músicas. É legal você comer bem, beber bem, tal, mas a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente precisa de coisas essenciais. A água, um ar para você respirar. Isso que eu canto nas minhas músicas. Puxa, parabéns. Eu vejo, assim, em tudo que você está Foi bom, falando, eu gostei. Gostei dessa fala minha. é, não, é verdade, porque é assim, eu percebo, você já falou a questão, por exemplo, eu não uso mais verniz, eu canto sobre a natureza, eu falo sobre a soja, não sei o quê. Eu percebo que você tem uma preocupação com uma palavra que muita gente usa e muita gente não entende nada sobre ela, que é a sustentabilidade. Eu percebo que você tem uma certa preocupação com isso durante o seu discurso, né? Sim, porque eu percebo que tudo, ó, eu fico encantado com essa coisa aqui, ó, a mão humana. O meu livro chama Mãos que Fazem e Mãos que Tocam. Eu queria fazer um trabalho só sobre a mão. É tão grande falar sobre a mão, porque essa mão humana é um negócio assustador. Tudo que tem em volta da gente, em volta de você, essa estante, esses livros, tudo que não tem aí, que não foi da natureza, ou que seja que Deus criou, que a natureza, ou que a vida natural criou, foi feito pela mão do humano, feito pela mão humana. É muita coisa. Agora, eu não me encanto demais com as coisas feitas com a mão humana. Eu não acredito que ela vai resolver tudo, entendeu? As Hum. coisas feitas pela mão humana vai resolver tudo. Eu vou bem no revés. Eu fico encantado pela mão humana, mas eu não, assim, quando até tem um amigo que a gente viaja junto, ele vai ver a igreja, vai ver a arquitetura, vai ver. Eu gosto de ver o mato, eu gosto de ver os bichos, eu gosto de ver a natureza, porque eu acho que isso que é incrível, cara. O que é incrível para mim é isso, sabe? É o mundo natural. E eu sei que tudo que eu faço dentro do mundo natural é melhor para mim, é melhor para minha saúde. Eu tenho uma água boa, pura, sem cloro, sem flúor. É bom para mim comer coisas que a natureza oferece, não coisas que o homem faz artificiais, né, nós estamos tudo doente, tudo fodido, por causa dessa alimentação nossa. E a gente tudo dependente das coisas, dependendo da energia, dependendo da luz, dependendo do celular, dependendo da geladeira. Então, quer dizer, eu entendo que essa mão é incrível, mas eu sempre estou apontando isso que você está falando. Cuidado, cuidado, né? Então, assim, eu vibro com essas pessoas que vibram com esse mesmo pensamento, que são mestres e filósofos e pensadores incríveis, como Krenak, como tantos outros, né, que têm essa percepção, independente de que grupo ele represente, ele esteja, ele tem uma visão de mundo legal interessante, né? E tem Uhum. vários artistas que têm essa visão muito bonita, o Gilberto Gil, tantos outros, né? Que você escuta eles falando, eles têm essa visão, né? Que é incrível o que o homem faz, é muito lindo, muito bonita, a poesia é lindo, a arte é linda, mas tem coisas que a gente faz que a gente tem que se preocupar, tá errado, né? Uma das coisas é a alimentação, né? E eu fico Uhum. me cobrando e ao mesmo tempo também fico consumindo essas porcarias, desculpa falar, e fico doente. Nem Uhum. sei que eu estou doente porque eu estou consumindo essas coisas, né? Então, alertar as pessoas através da minha arte é isso que eu quero fazer, né? E também me alertar, né, de alguma forma, eu também ficar sempre pensando nisso, eu vou reforçando a minha conduta, eu vou firmando a minha conduta, né? Tem uma frase, acho que é do Gandhi, né? O que você diz, o que você fala e o que você pensa, se tiver em coerência, mais equilibrado, aí você tem uma vida mais feliz, né? Se o que Exatamente. você pensa, o que você diz e o que você faz tiver equilíbrio. Exatamente. Exatamente. Levi, fala uma coisa para mim. Você falou um pouco sobre o seu processo de construção, tudo e tal. Eu sei que é um pouco difícil, a gente às vezes escolher, mas dentre tudo que você já fez aí,
qual é que é aquele que mexeu mais com você dentre esses álbuns que você gravou, tal? Qual é que é aquele? Tem algum que mexe mais com você, toca mais nesses pontos que você fala? Tem sim, eu tenho, assim, eu comecei compondo, misturando, né, os discos até dos violeiros da minha geração, eles são mistos, né? É, essa geração nossa que fez os discos sozinho, só você e a viola, o violeiro solteiro, que eles chamam, né? Não aquele violeiro da dupla, né? Que canta aquela música raiz tradicional, que tem aqueles ritmos já que o pessoal já espera, que é o cururuca, teretê, a querumana, o pagode de viola, né? A guarânia e tal. A gente que mistura mais, que toca viola sozinho, a gente, com esse mundo de influência que eu contei para você que eu tenho, eu comecei fazendo discos assim, né? Que tinham canções e tem instrumentais, que é o que eu produzo. Depois que eu vinha fazer um disco só instrumental, né? Que é esse disco que é o Trilha dos Coroados. Esse disco é um disco muito importante para mim. É um disco que quando eu comecei a fazer esse disco, eu falei assim, como é que eu vou tocar isso, né? Porque eu juntei músicos assim que trabalham com efeitos, com instrumentos assim, inúmeros instrumentos, como o Duo Portal, que é o Zé Renato Gimenez e o Gustavo Barbosa Lima, né, usando os sopros, os uruás, os instrumentos, né, monocórdio do Nepal, ocarina, não sei da onde, né? Então, esse disco é um disco importante para mim, porque, de alguma forma, ele mexeu com o meu estado emocional, porque eu comecei a fazer esse disco decorrente de leituras que eu fiz sobre a ocupação aqui da minha região, né? Como que foi a colonização aqui, o genocídio dos caingangues, né? Então, por isso que chama Trilha dos Coroados. Coroados é chamado popularmente os caingangues, né? Que são, eles praticavam aquele corte tonsura, né? No cabelo, assim, as Uhum, crianças, principalmente, fica aquela coroinha que nem frade, né? Então, aqui tinha muito caingangue, não tinha tanto, aqui não tinha Guarani, Guarani é só no Pontal do Paranapanema, ali que tinha um pouco de Guarani, né? Que tinha mais caingangue mesmo, ou Tixavante, né? Então, eu comecei a ler sobre essa história, sobre a ocupação aqui da região, né? Pelo fato também de ser filho de português, neto de português e filho de uma nordestina, né? Com essa mistura, eu acho que isso aí me instigou. Falei, o que que aconteceu aqui? Então, esse disco é um disco instrumental, ele é uma trilha de leitura, não é uma trilha de um filme, de um documentário. Pode ser, já usaram muito músicas desse disco para usar fazer trilha, mas ele é uma trilha de uma leitura que eu fiz sobre a história da minha região, sobre o genocídio indígena, né? Então é um disco assim muito assim que eu entrava num transe para tocar as músicas, elas são todas as arpejadas, bem simples mesmo, não tem nenhuma música assim que de execução muito difícil, tem uma técnica minha de tocar, meu jeito de tocar, mas é muito mais a coisa da tensão dos arpejos, o sentimento, não tem uma explicação, né? E as pessoas sempre dizem isso. Eu vi esse disco seu, o Tríplice Coroado, ele mexe muito comigo, tal. Ele é tenso. Tem gente que fala, não gosta, é muito nervoso. Outro fala, acho lindo. Então é cada um. Então é um disco muito importante. E o disco Capial também, um disco de canções já, que tem umas músicas ali dentro, assim, que é um disco mais na compilação toda do disco, um disco de quase preferência. O Capial e o Purunga que eu te mostrei aqui, que é um disco de canções uhum. também bem legal. É difícil, né? Eu recentemente eu fiz o Luz Oculta, que é o disco da pandemia, que eu toquei, eu fiz voz e viola só, direto, sem fazer edição. Né? Eu peguei a viola, gravei, toquei e cantei ao mesmo tempo. Então foi um desafio técnico também. E é um disco que eu gosto muito também, que é o Luz Oculta, é o mais recente esse aqui. Uhum. Então, quem quiser conhecer meus trabalhos, tem aí nas plataformas aí, e alguém tiver interesse né, de livro, essas coisas, pode me procurar depois aí. Ah, então, é isso que eu ia pedir para você. Qual é que, por onde que as pessoas podem te procurar? Qual é que é o endereço que as pessoas podem te Ah, procurar, Levi? pode me procurar por e-mail, mais fácil hoje é o WhatsApp, né? Mas por e-mail, meu e-mail é Levi Ramiro, tudo junto, Levi com I, né? leviramiro@gmail.com. E o meu telefone é 14, o DDD, 99702 1781. Repete. 14,
99702-1781. Esse repete a mania de radialista, viu? A gente trabalha que trabalhou com rádio. Sim, Não, sim. não, repete, por favor. Por isso que eu pedi para você repetir, mas é ótimo, porque quem estiver só escutando, ele vai para as duas plataformas. Ele vai para o áudio e vai para o vídeo, para o YouTube, né? E então, assim, quem estiver só escutando tem a chance de ouvir de novo, voltar ou pegar o telefone e entrar em contato com você. Inclusive, quem tiver interesse, em adquirir o livro, né, Levi? Sim, com certeza. Pode me procurar aí. Levi, e agora, quais são os próximos passos? Está trabalhando em mais algum material? Quais são? Tem algum show para fazer? Conta para mim o que são os planos futuros agora. Bom, o que está acontecendo agora, assim, atualmente, o ano passado, vou pegar uma puxada do ano passado. O ano passado, nós conseguimos realizar um trabalho coletivo, que é um trabalho de um grupo que chama Quarteto Caipira Paulista, a qual eu pertenço, que eu sou o violeiro do grupo, né? E tem duas cantoras, que é a Daísa Munhoz, que é cantora, a Manu Sagioro, que canta e toca violão, e o Rogério Plaza na sanfona. Então, esse é o nosso quarteto. Nós passamos, na época da pandemia, aí, nós passamos um edital muito concorrido, que é o edital de gravação de discos, e nós gravamos o nosso disco que chama Origens. É um disco digital, ele não é físico, não tem físico. E agora nós passamos para esse ano, no PROAC do ano passado, nós passamos de circulação, né, pelo PROAC. Nós vamos fazer várias cidades do estado de São Paulo, já fizemos duas cidades e vamos seguir fazendo várias cidades do estado de São Paulo. E eu tenho um trabalho de duo com um violinista rabequeiro, né, um rabequeiro, violinista rabequeiro, o Esdras Rodrigues. Nós fomos para os Estados Unidos no ano passado tocar, chama Duo Val, né, Val de passagem rasa do rio, né, é um nome estranho, Uhum, mas tem um porquê aí, né? Porque é onde as pessoas se encontram nas veredas e a gente anda pelas veredas brasileiras, tal. Tem todo um contexto, né? O duoval. Então, de trabalho assim coletivo, tem esse duo, tem esse quarteto. Eu tenho trios assim que eu trabalho, chamo músicos para me acompanhar, percussionistas como Carlinhos Ferreira. Eu tenho um trabalho com dois músicos, que é o Edu Guimarães na sanfona e o Pedro Romão na percussão. É, eu tenho trabalho com Marcos Azevedo, que é um grande violonista, acompanhador de viola mesmo. Nós temos discos gravados junto, né? E tem o meu trabalho solo, eventualmente. Eu tenho focado mais em trabalhar com o quarteto, né? Trabalhar com o duo e trabalhar com outras pessoas, porque eu faço N trabalhos, acompanho cantores, acompanho outros. Eu tenho uma dupla também, que é, nossa dupla é importante, que nós rodamos 2 anos pelo projeto Sonora, por todos os estados do Brasil, que é com o violeiro Paulo Freire, eu e Paulo uhum, Freire, né? Então a gente tem uma dupla que a gente está aí montando o nosso material agora, material legal mesmo. A gente vai continuar trabalhando, que depois que nós fizemos 2 anos de Sesc Sonora, 120 apresentações por todos os estados. Quando terminou aquilo, nós falamos, nossa, acabou o mundo, né? Vamos fazer o quê na vida, Maia, né? Mas nós continuamos tocando, né? Porque, pô, tudo agendadinho, tudo jóia, parecia um sonho, né? Então, uhum, a gente continua trabalhando, eu e Paulo Freire. Então é isso, eu estou com um projeto de um disco novo, né? Tanto o quarteto também está pretendendo já fazer um disco novo, de fazer um disco com essas que nós não fizemos ainda, que é o do Oval, né? De disco seria isso, e fazer um disco de canções novas e músicas instrumentais, que é isso que eu estou pretendendo fazer de trabalho meu. Eu continuo produzindo e gosto de fazer disco, porque eu gosto de uhum. contar uma história através do áudio, né? Exatamente. E Uhum, você pegar uma música, outra, tem um porquê de cada uma depois da outra. Aquele negócio de assistir, escutar aleatório, pode escutar, mas não funciona para os meus discos, eu acho. Tem que ir na sequência, tem um porquê, uma música depois da outra. É um livro, né? Você não lê o uhum. livro aqui. Legal. Escuta, você com essa extensa produção, eu vou te colocar numa saia justa agora, porque toda vez que a gente encerra o programa, eu gosto de tocar uma música do compositor. Infelizmente, a gente não pode tocar todas, né? Mas a gente indica onde as pessoas podem escutar. E eu gostaria que você me sugerisse uma canção desse trilhão de composições que você tem aí para a gente colocar no final do programa.
Sabe que vai ser fácil dessa vez. É uma das coisas mais difíceis que tem é isso, mas dessa vez vai ser fácil. Eu vou dizer por quê. Eu fiz uma composição com um parceiro, assim que eu não fiz muitas músicas com ele, mas eu estava fazendo essa música com ele e ele faleceu. Ele chama Paulinho Amorim. Ele é mineiro, é uma figura, assim, ele era professor de história, né, da rede pública e tal, uma pessoa maravilhosa, Paulinho Amorim. E eu encontrei Paulinho através do e-mail, porque ele não tem esse negócio de rede social, para pagar um direito autoral de uma composição nossa que eu tinha feito um trabalho de audiovisual, que eu passei num PROAC, que é o disco Mote Canção. Essa canção chama Correu na Lira. Aí eu paguei para pagar os direitos sobre essa música. E ele me passou uma letra. Aí eu comecei a trabalhar a letra. Aí quando eu mostrei mais ou menos para ele o que eu ia fazer, ele gostou, ele não gostava muito que mexesse na letra, mas eu dei uma mudadinha, numa cosica de nada, ele aprovou, fiquei feliz. Aí quando eu fui procurar ele, eu nem procurei, eu ouvi uma notícia, infelizmente o nosso querido amigo Paulinho Amorim, que eu tenho vários amigos em comum, do Paulinho, faleceu. Eu falei, nossa, o Paulinho morreu. Eu fiquei assim, arrasado. E ela é importante, essa música, porque ela fala dessa coisa dessa nossa mãe terra, da criação, dessa coisa da importância de que nós pertencemos. É uma miragem, é uma miração, é uma visagem que ele teve, ele passou para mim. E fala da chuva, porque naquela época ele estava na Bahia e deu uma chuva na Bahia, que teve baiano lá, que tem 80, 90 anos, falou, nunca vi isso, né? Então, aproveitando isso, tem pessoa lá na Bahia que nunca viu o rio inundando, aproveitando essa catástrofe que teve no sul agora, né? A gente falar da chuva, porque a chuva, né, a gente sabe que a chuva, por sertanejo, por exemplo, ela é uma coisa sempre bem-vinda, ele quer mesmo que alastre, porque o sertão não vê a É, chuva nunca, né? Mas exatamente. cada situação é uma situação. A gente que precisa da chuva na roça, a gente sofre com a chuva na cidade, com enchente, com tudo mais. E o texto da música fala muito disso. Quem sabe dar de chover, quem sabe o tempo melhora. Né? Quem sabe dar de chover, quem sabe a gente melhora. Esse a Uhum. gente melhora eu resolvi pôr. Né? Quem sabe a gente melhora. Então, essas reflexões sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, essa música fala muito disso. E no final, eu peguei algumas partes da letra, um pedacinho da letra que não entrou na canção, e fiz um poema para o Paulinho Amorim, que estava partindo, passeando, indo nessa viagem, né? Que é uma viagem que a gente vai, todo mundo vai ter que fazer uma hora, né? Então a música chama Miração, ela tá nesse disco aqui, Luz Oculta, Miração. Miração. É a última música do disco. Então é isso, é isso. Levi, nossa, eu não tenho como te agradecer, porque assim, a gente quando vai gravar um programa, a gente cria uma certa expectativa, mas assim como alguns outros também, você superou todas as minhas expectativas, porque assim, esse caldeirão cultural que você apresentou realmente me deixou fascinado, entendeu? Assim, então, eu gostaria de agradecer muito a sua disposição em conversar comigo e dizer que a gente está sempre aberto para divulgar um novo trabalho, o que for, o que você estiver produzindo, quiser que a gente divulgue aqui, entre em contato. E meu muito obrigado mesmo, e eu espero que você continue produzindo e que a gente possa continuar consumindo essa sua obra. Obrigado, Jefferson. Obrigado, cara. Muito, muito bacana, né? Continuamos o sonho, né? Tem uma frase que o mestre querido Del Lopes sempre me fala, ele fala, quem não sonha não acorda. Então nós somos isso, né? Nós somos sonhadores, né? E é importante, né? Importante a gente seguir com esse. Quem sabe, de alguma forma, a gente cria um positivismo, a gente cria umas ações, né? Que mudem muita coisa que está estranha nesse mundo aqui, maluco. E Exatamente. obrigado de coração pela oportunidade dessa conversa. Sempre é bom Imagina. conversar e É, fico muito feliz. o objetivo do programa é isso, por isso que ele chama fator humano, porque é levar experiências que possam contribuir de alguma forma para outras pessoas, seja incentivando, seja, sabe, botando para cima, melhorando a autoestima, sabe, enfim, e dando exemplos que as pessoas possam também seguir, entendeu? Então, esse é o objetivo do programa.
Eu queria, então, mais uma vez te agradecer muito. Só recordando, essa música Miração é sua e do Paulinho Amorim. Paulinho Amorim. Então, olha, a gente vai ficar aqui com essa canção Miração, né, do Levi Ramiro e do Paulinho Amorim, que a gente vai encerrar esse programa de uma maneira belíssima. Levi, obrigado e até a próxima, viu? Valeu, obrigado você. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. E é isso, a gente encerra aqui mais um Fator Humano, edição 51. Conversei hoje com Levi Ramiro, violeiro, artesão e uma pessoa incrível. Até a próxima, um abraço a todos, até lá. A força é o movimento daquele breve momento, quando o universo conspira e lança a seta da sorte para além de quando é o norte. Então existe, respira. O grão se expande na terra e cego a luz ele erra no ventre da escuridão. Habita o ser por um fio, depois floresce no cio e faz do trigo o pão. Tudo de novo ao início, o mesmo ponto orifício, onde a mãe terra gerou os filhos de outros filhos, e cada grão no seu milho, cada perfume em sua flor, em sua flor, em sua flor. Quem sabe dá de chover, quem sabe o tempo melhora, quem sabe dá de chover, quem sabe a gente melhora, quem sabe dá de chover, quem sabe o tempo melhora, quem sabe dá de chover, quem sabe a gente melhora. Ei, irmãozinho, te vejo longe, vagando, remando rosinha sua canoa nas águas de luz. Vai na boa, aqui no brejo das ladainhas, onde mora a sua voz que ainda ecoa na força da gravidade que acende o salto da gia. Eu sigo na linha do tempo, no risco da vida, juntando os cacos de poesia, os fragmentos de sustos e lampejos de alegria. Vai na paz, irmãozinho, te encontro no cais da terceira margem. Até mais. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!